Hi guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não tiver se inscrito, já se inscreva agora. Hoje, o que eu vim falar pra vocês hoje é sobre o superlativo. Superlative. Superlativo é, da mesma forma como a gente vê no português, né? A gente tem às vezes um grupo ali de coisas, por exemplo, uma sala de aula com 20 alunos. A gente quer pegar uma aluna e falar que essa aluna é alguma coisa, algum adjetivo, algum advérbio relacionado a esse restante aqui da turma. A gente fala, quero pegar uma pessoa de uma família. Então, a família tá aqui, eu tiro uma pessoa e faço uma relação entre ela e a família dela. Então, esse é o superlativo, quando a gente faz essa relação. Bom, para ficar mais claro, assim, quando eu, por exemplo, se eu quiser falar assim, aquele apartamento é o maior do prédio. Então, o prédio tem vários tamanhos de apartamento e aquele é o maior, né? Aquele apartamento é o menos bonito. São todos muito bonitos, mas aquele é o menos bonito. Então, eu tô pegando ali um conjunto de coisas, retiro um para falar sobre ele com relação ao restante, né? Aquele apartamento com relação àquele prédio, ele é o quê? O menos bonito? Ele é o maior? Então, esse seria o superlativo. Mas nós temos dois tipos, né? O superlativo de inferioridade e o superlativo de superioridade. Então, nós temos o superlative of inferiority e o superlative of superiority. Bom, o de inferioridade, a gente quer dizer que uma coisa, alguma coisa ali, um apartamento, né, igual desse exemplo, ou a pessoa na família, ela é mais bonita da família, eu quero pegar alguém ou alguma coisa e fazer essa relação com um todo, né, com o restante ali, um todo que ela faz parte. Nesse de inferioridade, eu quero falar que ela é menos alguma coisa do que esse todo. Então, esse menos, a gente vai utilizar the least, né? E aí na frente dele a gente vai colocar um adjetivo ou um advérbio. Então a formulazinha é the least, adjetivo, advérbio. Pronto, fica muito fácil. Por exemplo, minha frase aqui, ó. That is the least difficult lesson in the book. Então, aquela é a lição menos difícil do livro. Então, parece que todas são difíceis e aquela ali que eu pensei do livro, ela é a menos difícil. Então, esse é o superlativo de inferioridade, colocando uma coisa inferior à outra. Agora, o de superioridade, a gente vai ter que ficar atento aqui ao adjetivo ou ao advérbio. Porque ele vai... Bom, a gente sabe que a gente utiliza adjetivo e advérbio para fazer comparativo e superlativo, né? E nesse caso, eu tenho que saber se o meu adjetivo ou o meu advérbio em questão, se ele é longo ou se ele é curto. Se ele for curto, a forma de trabalhar vai ser uma, né? A minha formulazinha de fazer a frase vai ser uma. Se ele for longo, vai ser outra. Bom, se for curto, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o sufixo EST logo depois do meu adjetivo ou advérbio. E aí, antes do adjetivo ou advérbio, eu coloco o artigo definido the, ok? Então, por exemplo, old, né? O adjetivo aqui, old. Eu quero falar que ele é, por exemplo, eu quero falar que meu avô é o mais velho da família. A pessoa mais velha da família. Então, my grandfather is the oldest person in my family. Então, meu avô é a pessoa mais velha da minha família. Então, peguei meu avô da minha família e fiz uma relação com o restante da família, com o todo. Bom, the oldest. O que eu fiz? Coloquei o artigo aqui definido the, né? E coloquei o est depois do meu adjetivo. Se fosse um advérbio também, né, gente? Mas aqui no caso eu tô falando de um adjetivo. Bom, então essa é a formação da minha frase. Agora, no caso de adjetivo curto, né? Agora, quando a gente acrescenta um sufixo a uma palavra, a gente tem que tomar cuidado que nem sempre é só grudar o sufixo à palavra. A gente tem que ver se encaixa, né? E aí, nesse caso, por exemplo, quando o meu adjetivo ou o meu advérbio terminar em E, eu não vou acrescentar EST, porque eu já tenho o E ali. Então, eu vou acrescentar somente ST. Por exemplo, o adjetivo nice, que é agradável, legal, eu quero falar o mais agradável, o mais legal. The nicest. Tá? Então, já tinha o E, só coloquei ST. Agora, quando o meu adjetivo ou o meu advérbio terminar em Y e antes do Y houver uma consoante, corto o Y e coloco a vogal que mais se parece com relação ao som, né, do Y, que é o I, antes de colocar o meu sufixo normalzinho lá, que é o EST. Então, por exemplo, pretty, que é linda. Eu quero falar a mais linda, por exemplo, a mais linda da festa, the prettiest, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu cortei o Y, coloquei o I e depois pus o EST. Então, the prettiest. Agora, se o meu adjetivo ou o meu advérbio for monossilábico, ele tem que ser monossilábico, hein, gente? Se ele for monossilábico e ele terminar em CVC, o que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Em inglês, consonant, vowel, consonant. Então, se ele for um CVC, né, ele terminar em consoante, vogal, consoante, e for monossilábico, antes de colocar o sufixo EST, eu vou dobrar a minha última consoante. Então, por exemplo, thin, que é magro, the thinnest
O mais magro. Por isso que eu pus o artigo aqui, ó. The thinnest. E aí eu dobrei o N antes de colocar o EST. Então pronto, fica fácil assim, né? Entendendo aí a sufixação antes de colocar o EST. Nem sempre vai ser só EST que eu vou colocar. Às vezes eu vou colocar só EST, às vezes eu vou ter que colocar o I antes de pôr o EST, às vezes eu vou ter que dobrar a última consoante antes de colocar o EST. Então fiquem atentos a essa sufixação. Então, no superlativo de superioridade, a gente tem que checar se o nosso adjetivo ou o nosso advérbio, se ele é curto ou se ele é longo. Então, se ele for curto, vai ser esse caso aqui. Eu vou colocar EST após o meu adjetivo. E antes do adjetivo eu ponho o artigo definido the. Correto? Certinho, né? Agora, se o meu adjetivo ou o meu advérbio ele for longo, eu vou colocar the most e o adjetivo longo. Porque é o que eu falo, se o adjetivo for longo, eu ainda vou ter que colocar um sufixo a ele, vai ficar uma palavra enorme, né? Então não dá. O que eu faço? Eu coloco the most e aí eu coloco o adjetivo ou advérbio aqui. Então, vamos ver a frase que eu separei aqui. That is the most beautiful song in the world. Então, aquela é a música mais bonita do mundo, né? The most beautiful. Porque beautiful é longo, então eu coloquei the most, tá? Eu peguei uma outra frase aqui pra gente ver com o advérbio. Of the three drivers, Mary drives the most carefully. Então, dos 3 motoristas, a Mary é a que dirige com mais cuidado. Carefully, né? Bom, então assim como no comparativo, no superlativo de superioridade também, nós temos 3 palavrinhas que não se enquadram nessas regras que eu falei aqui, porque elas são irregulares. Como que a gente faz então? Olha só, elas são as mesmas palavrinhas do comparativo. Good, que é bom, né? Bad, que é ruim, e far, que é longe. Então eles não vão enquadrar. Ali, se fosse, elas entrariam no caso de superlativo de superioridade do curto, né? Do adjetivo ou advérbio curto. Eu colocaria EST. Mas não é o caso. Elas são irregulares. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente decorar, né? Porque ela é feita, ela é pronta. Então quando eu falo good, eu quero falar que é a melhor. The best. Se eu falo ruim, eu quero falar que é a pior. The worst. Então, the worst. Se é far, longe, eu quero falar que é a mais longe, né? Mais longe de todas. Então, the farthest ou the furthest. Então, essas são as 3 palavrinhas. Aí, só para a gente relembrar aqui o comparativo, vamos fazer essa relação dessas 3 palavrinhas também no comparativo e no superlativo. Então, good, que quer dizer bom, como é que é no comparativo? Better than. Como é que é no superlativo? The best. Bad, que quer dizer ruim, como é que é no comparativo? Worse than. E como é que é no superlativo? The worst. E far, que é longe, significa longe, como que é no comparativo? Farther than ou further than. E como é que é no superlativo? The farthest ou the furthest. E aí, então, ficou facinho agora, né? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado da explicação de hoje. Se tiver gostado, deixa seu like aqui pra mim. See you, bye bye!